Bom dia, domingo, 11 de abril, segundo domingo da Páscoa. Entoemos alegremente, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Versículos nos alegram, animam, encorajam, guiam e muitas vezes marcam momentos. Qual é o seu versículo preferido? Alguns irmãos compartilharam conosco. Vejamos juntos. Salmo 121. Deus, o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta
e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Mateus capítulo 16, versículos 2 a 4. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo vocês dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo e como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época. Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre. Mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Salmo 121. Deus, o nosso protetor, canção de peregrinos. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Salmo 73, versículo 26. Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém. Nessa semana, lembrei-me do moto da nossa juventude, que também é composta por uma junção de versículos, que diz o seguinte: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Em todas as reuniões, finalizávamos com uma oração e, em seguida, esse moto, nos dando ânimo, discernimento e que era apenas um fortalecimento da nossa caminhada cristã. Que tenhamos versículos no nosso dia a dia, nos animando, nos encorajando, sabendo que Deus nos une e Deus nos fortalece. Amém. Nessa semana também ficamos muito alegres pelos nossos aniversariantes. No dia 6, o nosso diácono Daniel. Dia 7, o jovem Kaique. No dia 8, o nosso querido pastor Wilson. E no dia 9, a Helena Bonfim. Recebam os nossos abraços, que vocês tenham uma vida cheia de saúde e de alegrias. Irmãos, caminhando para o encerramento da nossa escola dominical, nós temos enfrentado momentos muito difíceis e desafiadores com a pandemia pelo Covid-19. Mas nós somos encorajados a lembrar que Deus cuida de nós. Deus está conosco e Deus faz milagres diariamente nas nossas vidas. Deus nos conduz, Deus nos anima, Deus nos fortalece e Deus nos encoraja a permanecer no dia a dia na caminhada cristã. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de misericórdia e é o Deus do impossível. Finalizaremos com a nossa escola dominical com esse cântico, Deus do impossível. Um bom domingo a todos. O meu Deus é o Deus do impossível.
Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Outra coisa que Paulo fala é sobre a situação de algumas classes de pessoas, né? Dos que são judeus, dos que não são judeus, dos escravos, né? Então ele fala, né? No mais, cada um ande, segundo o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então esse é o recado de Paulo aqui no meio do capítulo 7 de Coríntios. 1 Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo tem uma visão que quem se converte deve permanecer onde estava.
Ele se encontra para ali testemunhar a sua fé, né, sem romper com o ambiente em que ele vivia. Né? Então, é uma oportunidade de evangelizar, de testemunhar, continuar onde estava. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa se converte, então agora ela quer mudar, ela quer romper com as antigas amizades, ela quer ficar só dentro da igreja, não é? Não, os meus amigos do mundo, eu não quero saber mais deles. Não é isso que Paulo orienta. Não é? Outra coisa, ele diz, Paulo defende o trabalho escravo? Não. Ele fala, se você tiver a oportunidade de se libertar, tudo bem. Mas se você for continuar escravo, te interessar, continuar escravo, então continue. Não é? O que nós sempre devemos lembrar que essa escravidão na Roma Antiga, ela era bem mais, digamos assim, humanizada do que a que nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo, né? O nosso sistema escravocrata aqui, que envolvia tortura, que envolvia uma série de coisas, né? Opressão e tal. Na época de Paulo, o escravo, o servo, ele era uma parte, quase uma parte da família. Mas ele era vinculado à família. Né? Então é isso, se converter-se à fé cristã não deve ser motivo para abandonar a família, abandonar as antigas amizades, né? Mudar de ocupação, mudar de cidade, etc. A não ser que, aí sim, acontece um ambiente de perseguição, alguma coisa assim que você passa a não ser mais aceito, aí é normal essa ruptura. Né? Mas é em último caso. Né? Quase que assim, em caso de perseguição mesmo. Outra coisa que Paulo fala é com relação às virgens. Então ele diz, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Paulo está escrevendo aqui num contexto de primeiro, uma iminente volta de Jesus. Ele acreditava que a volta de Jesus ia acontecer em breve. Ele cria que ela ia acontecer a qualquer momento. Nós também cremos nisso. Não é? Mas Paulo tinha uma visão, assim, uma expectativa que era da igreja primitiva. Algo que ia acontecer muito rápido. E então ele leva em consideração o momento que a igreja está vivendo, né? Que a volta de Jesus era iminente. Então, por exemplo, ele desaconselha fazer planos assim a longo prazo. Se você é solteiro,
não procure se comprometer com o casamento, né? Embora ele não seja contra o casamento, ele deixa bem claro isso aqui. Se você casar, não estará pecando, não é isso, certo? Mas ele lembra, né? O tempo se abrevia. Então, não era para ele, não era hora de fazer grandes investimentos a longo prazo. Era a visão dele e daí de boa parte da igreja primitiva também dessa época. Ele respeita a condição atual de cada um dos membros, também não manda ninguém se separar, né? E ele faz, então, essas ponderações, né? Que quem é casado não está só por conta de agradar a Deus. Ele tem uma pessoa do lado dele também, a quem ele deve se dedicar. Ele divide as suas atenções. A mesma coisa a esposa também, né, em relação ao seu cônjuge, né, ao seu marido, etc. Então, respeita a condição atual de cada um dos membros. No versículo 36, existe uma situação muito interessante, muito própria lá da igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem, a jovem fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Bom, os estudiosos quebram a cabeça para entender esse texto, mas existe uma interpretação mais ou menos plausível de que havia na igreja de Corinto casais que se uniram sem sexo. Eles defendiam um casamento, digamos assim, que o casal ficava junto, mas não tinha relações, né? A conjunção carnal, porque entendiam essa modalidade de união, assim, ser uma coisa mais espiritual. Paulo aponta os problemas dessa opção, né? Porque é difícil segurar, mas não condena, né? E outra coisa que ele diz é o seguinte, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas aí ele faz uma recomendação, somente no Senhor. Ou seja, quem vai se casar aqui, pelo menos, então, procure alguém que seja também do povo de Deus. É um conselho de Paulo, para evitar todos os problemas que ele já tinha conhecimento e que ele sabia que acontecia, né, na vida da igreja quando os casais eram mistos, não é? Então não é não é que seja uma condenação, mas uma recomendação de Paulo. Isso hoje nas igrejas muitas vezes é uma imposição, não é? Paulo trata isso como uma recomendação, né? Especialmente no caso das viúvas, né? Então, e com isso, nós estamos concluindo aqui o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, né? E Paulo, então, vai prosseguir nos próximos capítulos com recomendações em relação à igreja de Corinto, que tem muito a ver com coisas do dia a dia e problemas vivenciados pela comunidade. Agradeço a todos que nos ouviram. Espero que tenha sido muito edificante para cada um de vocês. Deus os abençoe.